Olha, tem novidade no caso da agressão que nós mostramos ontem de uma mãe de 17 anos que agrediu um menino de 2 anos, que o menino foi internado. Aí, não, ela disse, o menino foi um bocado de abelha que mordeu o menino, né? Foi me picado de abelha e o menino correu com medo das abelhas, caiu e se machucou. Aí até aí tudo bem. Depois o menino internado de novo. Aí analisar, disse, não, peraí, nem tem nada de abelha, aqui o menino foi agredido. Investiga. Aí foi descoberto. O menino era agredido pela mãe. E o homem que teria um relacionamento com a mãe se apresentou hoje porque ele estava foragido, porque ele também poderia ser responsabilizado pelas agressões. Jaceline ao vivo comigo, ela está direto. Jaceline nesse momento aqui. Direto da cidade de Mamanguape, Jaceline. Olha, Samuca, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo. Nós estamos ao vivo aqui do centro de Mamanguape. Ainda há pouco eu conversava com o delegado Deusdete Leitão a respeito desse caso. Inclusive, nossa equipe, com exclusividade, conversou com Jailson Joaquim, ele que é suspeito de agredir o menino, o garoto. E, segundo o Jailson, ele não fez nada. O que aconteceu? O Jailson foi hoje pela manhã se apresentar na delegacia de Rio Tinto, acompanhado do delegado, ele que é padrasto da criança. Foi que Jailson disse a gente. O Jailson disse que não bateu no menino e que não vive maritalmente com a mãe da criança, que essa adolescente de 17 anos tem um relacionamento extraconjugal com ele, que ele é casado, nunca bateu na criança. Vamos ouvir, Samuca, aí com exclusividade o que é que o Jailson diz a respeito, se bateu ou não nesse garoto de 2 anos. No dia que ele foi no hospital, a mãe dele bateu nele? Não, que eu não estava em casa, eu vejo trabalhando. Porque, segundo informações, as agressões na boca da criança, nos olhos, teriam sido praticadas por você e por ela, segundo dizem as informações. Mas você nega as acusações. Eu nego que eu não sou doido de fazer isso, que eu sei que existe justiça, eu vou fazer isso, eu vejo trabalhando. Por isso você veio aqui hoje? Foi. Eu só entendo só de plantar e colher, somente, só isso mesmo. Só que eu tenho você vive com ela há quanto tempo? Faz só 8 meses, eu tenho minha mulher mesmo, ela é só amante minha. Aí ela é sua amante. E essa criança vivia com você e com sua esposa, com sua amante, como você diz, aonde? Na casa da minha mãe. E você nunca bateu nele? Eu mesmo não. Não sou doido não tenho um problema não, psicológico não. Samuca, tá aí a palavra do Jailson com exclusividade. Nossa equipe foi a única que conseguiu falar com ele. Ele aceitou conversar. Eu conversei também, Samuca, ainda na delegacia com Dona Cleide Joaquim. Dona Cleide, que é então a mãe do Jailson, ela garante, o filho não bateu na criança, mas, segundo ela, essa adolescente de 17 anos, que é mãe do garoto, bateu nele sim. Inclusive, deu um tapa na boca do garoto. A avó conta que a criança chegou próximo a ela com a boca sangrando de um tapa que a mãe deu nessa criança e que a mãe também batia nessa criança de chinelo. E olha o detalhe, Samuca. A própria mãe do Jailson disse o seguinte: eu não sei por que ela batia no garoto, porque o garoto é um santo. Vamos ouvir o que ela diz. Ela dá na boca do menino com o quê? Com a mão ou com o chinelo? Eu não sei se nesse dia ela deu um sandália ou se foi com a mão. Mas deu no menino. Aí era 6 horas da manhã, porque eu me acordo cedo, que eu tenho um menino que estuda na creche aqui na escola. Aí o menino pegou, eu disse oi. Oxi, aí eu corri. O menino tava com sangue na boca. Tava aqui na hora daqui. Por que ele botou essa peguinha aqui? Ela bateu na boca dele que correu sangue. Aí seu filho disse o quê? Aí já disse, pelo amor de Deus, tu quer me prodigar. Ela é assim mesmo, o que ele ia fazer? Se ele batesse nela, ele ia pra cadeia. A senhora chegou a defender o menino algumas vezes dela? Já. Aí foi quando o conselho tutelar chegou lá em casa. Eu disse, olha, Jesus, esse menino não tem condição de ficar nem com a mãe dele e nem com a avó. Tem não, Cleide? Tem não. Se Cleide, você quer se responsabilizar pelo menino, eles querem não. Jailson veio hoje de manhã se entregar, como foi que aconteceu? Ele está aí com o advogado, falando com o advogado. Que ele não pode pagar uma coisa que ele não cometeu.
Tá aí, Samuca, a palavra da dona Cleide, ela que é a mãe do Jailson. Lembrando que o Jailson disse que não mora com a mãe, com essa adolescente que é mãe do bebê. Segundo ele tem um caso extraconjugal com a suspeita e de que ele não bateu no filho dela, mas que ela batia sim no filho. Ele, no depoimento dele ao delegado Deusdete Leitão, ele disse que já viu essa amante, como ele classifica a jovem como sendo amante dele, batendo no próprio filho, inclusive com um tapa na boca da criança. Outra informação também, Samuca, eu conversei com o delegado Deusdete Leitão, ele que é o responsável por esse caso. Ele me disse o seguinte: Jocelyn, nós já ouvimos a adolescente, ela nega as acusações, diz que a criança foi picada por abelha e o inchaço no olho da criança foi provocado por uma reação alérgica aos antibióticos que a criança vem tomando. Só que nós também conversamos com o conselho tutelar, daqui a pouco a gente vai ouvir a palavra do conselheiro tutelar. Antes, deixa eu frisar o que foi que o delegado nos falou. Nos falou que, se comprovadas as agressões, o Jailson pode responder pelo artigo 136, que é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um crime de maus tratos. Ele pode ficar preso de 1 a 4 anos. Já a adolescente que é mãe do menino, como ela é adolescente e tem 17 anos, ela pode responder a medidas socioeducativas caso seja comprovado os maus tratos. Ele falou ainda que solicitou do IPC um exame de corpo de delito, mas esse exame ainda não foi feito. Esse exame deve ser feito hoje à tarde. Um médico do IPC deve se dirigir ao hospital de emergência e trauma, onde a criança está internada. Não há ainda a previsão de alta dessa criança devido ao estado de saúde dela. Tá? Nós temos também agora, Samuca, vamos ouvir o que disse o Conselho Tutelar a respeito do destino dessa criança assim que ela sair do Hospital de Emergência e Trauma. O conselheiro Celestino Neto conversou comigo. Vamos ouvir. Colocamos os relatórios para o Ministério Público, para a delegacia, e a partir de agora as medidas judiciais a serem tomadas vão ser pelo meio jurídico, de fato. Quem vai ficar com a guarda da criança? Isso só que pode tomar essa decisão no momento é a justiça. Quando ela sai do hospital, já se tem um destino para essa criança? Ontem nós visitamos o Hospital de Traumas e aí avaliamos também, verificamos também a situação da criança, identificamos o estado de melhora dela, isso é muito positivo, graças a Deus. Mas porém não existe ainda, diante da situação, da complexidade, da vulnerabilidade que aconteceu junto a ela, um prazo definido pelo Hospital de Trauma para sua alta. Samuca, só para concluir a parte do Conselho Tutelar. Eu conversava com o conselheiro tutelar, com o Celestino, e perguntava o seguinte ao Celestino: no dia 17 a criança foi agredida pela primeira vez. Por que a criança continuou em poder da mãe, mesmo o conselho suspeitando que essa criança havia sido vítima de espancamento? Aí o Celestino nos passou o seguinte, que na primeira vez que a criança foi agredida e encaminhada ao hospital, quando ela voltou para casa, a criança ficou aos cuidados da dona Cleide, que é mãe do Jailson, e que a dona Cleide havia garantido sobre a segurança da criança. Daí então, o que aconteceu? A mãe da criança teve acesso à casa da dona Cleide e acabou agredindo o filho dela lá dentro da casa da dona Cleide. E que o conselho tutelar não ficou com a criança porque lá em Rio Tinto não há uma casa-abrigo que comporte a criança, não há nenhum tipo de casa-abrigo. E por isso eles não tiveram condições de cuidar da criança. E a partir daqui, como vocês ouviram, o destino da criança vai ficar nas mãos da justiça. Lembrando que esse menino, ele morava com uma avó materna em João Pessoa. Há 30 dias ele veio aqui para Rio Tinto e sofreu essas agressões. Agora a justiça vai ouvir os pais da mãe da criança para ver como é que vai ficar a situação dessa criança. Se ela vai ser encaminhada para a adoção, se vai ficar com a família materna. Agora eu volto com você, Samuca, direto de Mamanguape, deixando a imagem aqui da praça de Mamanguape, a praça
São Sebastião, no centro de Mamanguape, inclusive lembrando e frisando, a nossa audiência aqui é tremenda, onde nós passávamos, éramos cumprimentados pelas pessoas que diziam gostar muito do seu programa. Agora eu volto com você. Obrigado. Eu quero agradecer o pessoal de Mamanguape. Daqui a pouco eu dou um alô para Mamanguape, porque eu vou agora a David Martins, que está com esse caso com o garoto. Na manhã de hoje, peritos estiveram no hospital de trauma aqui em João Pessoa para fazer exame no garoto, no menino, desse caso de Mamanguape, que está internado. Eu estou com o David Martins ao vivo, tem informações sobre o laudo, não é isso, David Martins? Oi, Samuca, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, a criança continua internada aqui, está em observação na pediatria, está se alimentando normalmente e reagindo bem à medicação. Quem está acompanhando a criança é um amigo da família, já que o pessoal está muito atordoado com essa situação que está acontecendo lá na cidade. Então, ele está aqui, o estado de saúde dele é considerado estável, mas ainda não há previsão de alta. Para falar mais detalhes com relação a isso, nós temos aí a entrevista do chefe de pediatria aqui do Hospital de Emergência e Trauma. Vamos ouvir. Da parte médica, ela já não precisa mais de nenhum tipo de atendimento. Ela não é uma criança grave, como eu te falei. Ela precisa agora do acompanhamento da parte social e da parte do Conselho Tutelar, que vai fazer o acompanhamento da família para que a família não represente nenhum risco, né? Porque o principal objetivo da equipe é fazer com que a família se integre direitinho e se passe a ter uma boa condução. Tem uma novidade sobre esse caso. Hoje de manhã, um médico perito do Instituto de Polícia Científica esteve aqui no hospital. Foi o doutor Antônio Moura. Ele chegou aqui por volta de 11 horas da manhã. Ele entrou sem conversar com ninguém. Com alguns documentos, ele foi ao encontro desse garoto. Foi feito um exame de corpo de delito. O médico ficou aproximadamente 40 minutos dentro da unidade, analisando e examinando essa criança. Na saída, eu conversei com ele, perguntei sobre o procedimento. Ele disse que não poderia passar nenhuma informação sobre o que foi realizado na unidade. Ele relatou que esse laudo vai ficar pronto ainda hoje e vai ser encaminhado para a delegacia que está apurando o caso. Mas, por enquanto, ainda um mistério com relação ao resultado desse exame realizado hoje de manhã. O médico saiu daqui há poucos minutos. Samuca, volto com você. Pois é. Olha, minha gente, uma criança de 2 anos, como eu falei ontem, como é que uma criança, como é que uma mãe, como é que um adulto, uma mãe, um pai ou qualquer outra pessoa tem coragem de agredir uma criança de 2 anos? Imagine, uma criança de 2 anos, é um inocente, uma mãe principalmente, dá uma tapa na boca que o sangue escorrer. Uma criança de 2 anos, essa é a mãe, Cristina? Essa é a mãe de 17 anos, que a gente não pode mostrar o rosto, porque é de menor. Esse é o momento, deixa aqui, que a mãe, obrigado aí, viu? Que a mãe é levada para a delegacia para ser ouvida. Ela não pode ficar presa, ela tem 17 anos, também não podemos mostrar o rosto, tem 17 anos, não é? Você vê, pela lei a gente não pode mostrar o rosto dela, mas ela na hora de fazer amor para fazer o menino, entendeu? Não mostrou só o rosto, mostrou o corpo todo. E muito bacana, foi muito bom, não é? Agora, não sabe cuidar da criança? Como é que não sabe? Vai dizer que é depressão pós-parto? Não, eu tava com depressão, eu tava estressada. Pera aí, tá estressada? Meta a cabeça na parede? Não justifica. Uma criança de 2 anos é um inocente, é um anjo, não sabe de nada. Como disse a avó, o menino não sabe que ela fazer isso com o menino. E o cara lá que tem um relacionamento com ela, o cara é casado, mas tem um relacionamento com ela, ele disse que não mora com ela e nunca agrediu, que é esse rapaz aqui. Agora eu não sei o que vai ser da mulher dele. Ele abriu o jogo que tem um relacionamento com ela. Agora o fogo com ele vai pegar em casa, ele e a mulher dele. Aí é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho a ver com o caso do menino. Ele estava escondido, segundo a polícia, estava à procura dele, para saber se ele tinha culpa ou não. Ele disse que não. A mãe dele também disse que ele não tem nada a ver. Ela, estressada, fazer isso com o menino aqui, a avó. No caso, a avó não é a mãe do rapaz que tem um caso com ela, não é? E que defende o filho e que é contra a menina lá. Agora, essa criança vai viver na mão de quem agora, Jesus? Vai voltar a viver com essa mãe? Hein? Será? É para ficar com essa mãe? Qual a sua opinião? Você acha que deve ela ficar com a criança? No caso, a mãe da menina, essa aqui, não é? Que é essa menina aqui, não é? Vamos aguardar, vamos acompanhar. É triste, é lamentável a gente ver
uma pessoa fazer isso com uma criança de 2 anos?